noite aqui a quem está nos assistindo agora. Bom, nós estamos aqui hoje com o Marcelo Ortiz, grande radialista paranaense, que já passou por várias rádios, dentre elas CBN, Banda B, e agora está na 98 FM e é diretor de esportes. Bom, Marcelo, muito obrigado pela conceder essa entrevista, muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo. Primeiramente, Marcelo, de onde que surgiu a sua paixão pelo jornalismo e, em essencial, pelo rádio? Bom, Luiz, eu acho que é muito difícil eu explicar para você quando eu comecei a ser apaixonado pelo rádio, pelo esporte, porque desde que eu sou criança, desde que eu comecei a entender alguma coisa, eu comecei a entender o que era a vida, vamos dizer assim, ouvindo rádio. Então eu sou um apaixonado pelo rádio já desde criança, né? E concomitante a isso, eu passei a ser apaixonado pelo futebol, a acompanhar as transmissões esportivas. Eu gostava muito de rádio e quando eu percebi a primeira vez que eu comecei a ver o que se fazia na transmissão esportiva pelo rádio, eu achei aquilo espetacular, assim, maravilhoso. Então, com 4, 5 anos de idade, eu já imitava ser narrador de futebol, já brincava quanto a isso. E logo que eu consegui, com alguma dificuldade, né? Minha mãe conseguiu dar um presente melhor para mim, quando todo mundo pedia uma bicicleta com 11 anos, eu pedi um gravador. Num ano eu pedi uma máquina, na época era uma máquina Olivetti, que era maior que um computador desse aqui, um laptop desse, né? Mas já era portátil, para a época já era portátil. E logo depois eu pedi um gravador que era National na época, virou Panasonic. Então, dali em diante, eu sempre tive essa paixão pelo rádio. É muito difícil dizer para você de onde vem. O meu pai é radialista, né? O meu pai é radialista, mas eu sempre vivi só com a minha mãe. Então, a paixão pelo rádio, posso dizer para você que vem realmente desde o início para mim. Sempre foi uma coisa que eu sonhei. Eu sonhava em trabalhar em rádio, sonhava em ser radialista e ser narrador esportivo. E graças a Deus estou conseguindo realizar o sonho. Ô Marcelo, você teve um problema de saúde grave, né, quando criança, que quase te afastou do teu sonho de ser radialista. Conte pra nós um pouquinho do que você passou e como você superou isso. Eu tinha bronquite asmática, né? E com asma ninguém vai conseguir transmitir futebol. É difícil ser um locutor tendo asma, mas é possível. Ser narrador esportivo se você tiver asma e avançada como estava na época, era impossível, né? Posso dizer para você que a gente teve diversas tentativas, mas só posso dizer para você assim que a certeza da cura foi por Deus. Foi realmente um milagre que aconteceu na minha vida e eu consegui ser curado e graças a Deus até hoje consigo realizar meu sonho. Mas exatamente foi essa obra que Deus fez na minha vida, né? Muito bom, Marcelo. Falando aqui do projeto da 98, o que te atraiu para vocês darem essa iniciativa e quais são os seus projetos futuros que vocês têm em mente aqui para dar sequência? Bom, no final de 2010, quando a gente foi apresentado ao projeto 98 pode fazer futebol, tem ideia de fazer futebol 98 FM, que todo mundo conhece já, de uma audiência muito grande, da programação popular, mas programação muito mais musical. Eles vão ter que fazer um trabalho para que esse povo que gosta de música, que ouve a 98, que é uma rádio de grande audiência, também passe a gostar do futebol. Então o primeiro desafio foi exatamente esse, né? Você colocar futebol de alta qualidade, de credibilidade, numa rádio forte como a 98, mas que não tem a tradição do esporte, né? Essa primeira etapa, eu acredito que foi vencida. Ainda a gente até hoje luta muito, trabalha muito, e esses são os nossos projetos para que os números aumentem mais ainda. Para que a gente consiga, e em alguns horários, em alguns momentos a gente consegue isso, fazer com que o público do futebol seja maior do que o público de todas as outras rádios, tocando música, fazendo a programação que normalmente, de forma popular, tem muito mais apelo. Eu acho que esse é um desafio muito bom, muito legal, exatamente da gente conseguir superar os nossos limites. A nossa briga pela audiência não é com a concorrência, a nossa briga é pelos nossos próprios limites. Nós conseguimos bons números, então temos que superar isso e colocar e trazer o futebol mais próximo até daquele que não tem paixão pelo futebol, mas que pode ser atraído por isso. Talvez esse seja o principal desafio. Você falou em bons números. Tem umas rádios que elas usam outras frequências aliadas ali para transmissão de jogos simultâneos. Por que a 98 ela não tem essa ideia ainda de transmitir jogos simultâneos? Porque hoje nós temos no grupo, tem a 98 e a Mundo Livre, né? A Mundo Livre, pelo projeto da Mundo Livre, não tem como encaixar futebol. Eu vou dizer para você que a gente já tentou até como equipe esportiva. Só que a gente tem que entender também que o projeto da Mundo Livre é um outro projeto que ainda não assimila o futebol, não contempla o futebol. Eu gostaria muito de ter a 98 e a Mundo Livre, seria muito legal. Mas hoje, infelizmente, é impossível pelo projeto. Que seria bom, seria.
A Transamérica tem duas faixas, duas bandas para transmissão, e isso faz uma diferença muito grande. Em 2 jogos simultâneos, faz uma diferença muito grande. Você pode transmitir com a mesma qualidade e contemplar 2 torcidas, né? Uhum. Bom, Marcelo, você, como todos nós jornalistas, já deve ter passado por situações bem diferentes do cotidiano, né? Bom, conta uma história pra gente de algo inusitado que você já viveu, presenciou, dentre as várias que já supostamente deve ter acontecido. A gente passa por circunstâncias assim diversas, né? Erros que normalmente acontecem são os erros. O rádio é muito mais dinâmico, né? O mais dinâmico dos veículos. Por isso, erros que na televisão você volta, corrige, coloca uma matéria no ar e consegue que isso não apareça, não tem no rádio. O tempo que você tem para a produção de uma matéria, fazer uma boa elaboração, matéria para o jornal, você não tem no rádio. E essas falhas que de repente são corrigidas antes e são editadas antes de ser publicada uma matéria do jornal, é mais difícil de acontecer, acontece no rádio. Na televisão da mesma forma. Então essas falhas são muitas, né? Eu costumo dizer que uma das que mais me chateou na época, até que eu estava começando, foi uma vez em 91 eu fui fazer uma transmissão de futebol amador. E eu comecei no futebol amador, só que naquele período, já em 91, eu fazia o futebol profissional e o amador. No amador, você tem que... Os times são definidos ali 15 minutos, 20 minutos antes de começar o jogo. Porque os jogadores chegam em cima da hora. É o futebol amador, não é o profissional, né? Só que como eu já estava fazendo também o profissional, eu misturei as coisas. Eu disse, bom, se no profissional saiu 1 hora antes da escalação, eu vou conseguir antes também. E a gente entrava meia hora antes da jornada. Antes de começar a jornada dessa meia hora, eu já tinha escalação. E passei para o narrador. E passei a escalação dos 2 times. E aí o narrador pegou a escalação dos 2 times, a gente começou, passei a ficha técnica, começa o jogo, o narrador começa a transmitir. E futebol amador é muito legal, porque o pessoal que está no estádio está ouvindo, está todo mundo acompanhando, que são os familiares ali. E daqui a pouco me chamam no alambrado e dizem assim, ele está narrando errado. Mas narrando errado, alguns jogadores, às vezes acontece, não, narrando está todo mundo errado, o nome desse é esse. O que aconteceu? Voltei para o banco de reserva e disse, olha, eu estou com a escalação. Eu disse, não, esse aqui é o time júnior que tinha jogado antes, do adversário, do Iguaçu, acho que era. Daí fui para o União AU. União AU. Não, esse time aqui foi o time que jogou antes. E aí, se imagine um mico de você no ar, durante a transmissão, o jogo já rolando, você chamar o narrador e passar a escalação que estava 11, os 22 jogadores no caso, os 22 errados. E a arbitragem errada. Só não estava errado as posições da arbitragem, porque na época o auxiliar virava árbitro no time de cima e o árbitro virava auxiliar pro jogo principal. Mas foi um grande mico. Para quem está começando é péssimo, né? Você quer acertar tudo e eu errei absolutamente tudo, naquela ficha técnica inteira errada. Bom, nosso tempo é curto. Muito obrigado, Marcelo. Valeu, Luiz. Obrigado por Prazer conceder meu, novamente esse tempo pra gente. Bom, eu queria só, antes de finalizar, ressaltar toda a importância do grupo em estar aqui e conseguir a entrevista com a nossa figura ilustre, nosso amigo Robert, Jorge, Vinícius e Fernando. Muito obrigado a todos, muito obrigado em especial ao Marcelo, e por hoje é só. Obrigadão, gente. É isso aí.